vai passar. A dor e o sofrimento que machuca o seu peito logo vai passar. A angústia que te invade, aperta até cair, o pranto vai cessar. Eu não permitiria a luta se você não conseguisse suportar. Vai passar. Eu sei que não é fácil, mas não perca a esperança, eu vou te abençoar. Eu vou mudar o curso dessa história e a vitória vou te entregar. Confie nessa hora, sou eu quem te livra agora, eu vou te exaltar. Eu sou teu Deus, sou eu quem enxugo o pranto e te cubro com meu manto, porque tu és meu. Eu saro as feridas e restauro sua vida e tudo que é seu. Renovo suas forças, eu contemplo teu viver está em minhas mãos. Eu sou fiel e tudo que eu prometo eu não esqueço. Filho, eu cumpri com a sua fé. Não temas a serpente, siga em frente, ela está debaixo dos meus pés. Enquanto você vai lutando, eu vou cuidando de você. Vai passar. Eu sei que não é fácil, mas não perca a esperança, eu vou te abençoar. Eu vou mudar o curso dessa história e a vitória vou te entregar. Confie nessa hora, sou eu quem te livra agora, eu vou te exaltar. Eu sou teu Deus, sou eu quem enxugo o pranto e te cubro com meu manto, porque tu és meu. Eu saro as feridas
cuidando de você. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu, dai-me um coração igual ao teu.
Vamos aplaudir a te levaram de Sião, e os teus sacerdotes plantearam de aflição. Foi como morrer no tormento só. Caminhava triste o povo santo do Senhor. Ó Jerusalém, deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Eu quero tomar, irmãos, Lucas capítulo 1, versículo 1, para iniciarmos, e eu sei que isso é muito amplo, nós poderíamos passar horas e horas, e por que não dizer meses, e eu sei que nós não vamos abordar tudo que contém esse livro de Atos, mas eu quero dar a minha singela participação, e eu sei que no decorrer das lives aí, outros irmãos vão estar falando, ampliando, e assim por diante. Mas o que me vem ao coração é essa linha que nós vamos abordar. Lucas capítulo 1, versículo 1 até o 4 diz assim: Tendo, pois, muito empreendido por ordem uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra,
pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que tenhas plena certeza das coisas em que fostes ensinado. Quero também ler Atos capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolher. Então nós vemos aqui, irmãos, Lucas, que foi o escritor tanto do seu evangelho, de Lucas, logicamente, como também foi o escritor de Atos dos Apóstolos. Em ambas as suas cartas, seus escritos, por assim dizer, ele menciona esse personagem, Teófilo, o qual significa o amigo de Deus. Então, que você possa ser nessa noite o amigo de Deus. Nós temos esse relato aqui no primeiro versículo da Bíblia, mas isso sucedeu depois que Lucas já havia presenciado todo o quadro e ele estava descrevendo isso agora a Teófilo. Nós vemos, irmãos, e ouvimos aqui algumas expressões as quais eu gostaria de refrisar sobre o livro de Atos, antes de entrarmos aqui. O irmão Branham disse que Atos dos Apóstolos, nós poderíamos chamar este livro, que na verdade são os atos do Espírito Santo nos apóstolos, ou através dos apóstolos. Como citou aqui o irmão Rivailton, Atos dos Apóstolos é a igreja em movimento. Quer dizer, a igreja agora se movendo depois da ascensão de Jesus Cristo, que se dá em Atos capítulo 1. Quer dizer, o que os apóstolos fizeram desde então? Como disse Tiago, Jesus foi assunto aos céus, recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Quer dizer, ele comissionou esses apóstolos e agora os apóstolos vão com essa comissão. E o que os apóstolos realizaram após esta comissão? Nós encontramos, irmãos, também que o profeta disse que haveria uma continuação deste livro de Atos. E que se Atos é a igreja em movimento, tudo aquilo que se move está indo em direção a algo. Tudo o que Deus tem, como disse o profeta em uma mensagem, ele o mantém sazonalmente, quer dizer, crescendo, avançando, continuando. Quando nós olhamos para esta igreja de Atos, estes apóstolos ali que foram comissionados, em Lucas capítulo 24, quando Paulo encerra, ou melhor, Lucas encerra ali o seu evangelho, é a mesma escritura praticamente de Atos capítulo 1, ele diz para Jesus, dizendo para os apóstolos que fossem a Jerusalém e esperassem ali até. Nós sabemos hoje que aquilo durou os 10 dias, porque Jesus ressuscitou na Páscoa, que era uma das festas de Israel, e 50 dias depois da Páscoa era a festa do Pentecostes. Jesus apareceu para eles por um prazo de 40 dias, e eles esperaram em Jerusalém até esse revestimento de poder, o qual se deu justamente no dia de Pentecostes. A Bíblia diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um lugar. O profeta nos ensina que este reunidos não é simplesmente corporalmente, não era vamos dizer, um ajuntamento coletivo de pessoas, mas era um ajuntamento de espírito, era um ajuntamento de propósito, era um ajuntamento de fé, porque ali havia uma promessa que havia sido dada àqueles apóstolos, uma comissão e uma promessa: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Muitos anos antes, um profeta chamado Joel havia profetizado, no seu capítulo 2, verso 28, ele disse: naqueles dias, diz Deus, do meu espírito eu derramarei sobre toda a carne.
Então, é justamente sobre esta promessa que Jesus havia colocado aqueles discípulos, muito embora comissionados, eles estavam sob aquela promessa, vamos dizer, eles tinham que primeiro receber aquele revestimento para então cumprir o seu ministério. Aqui o irmão Rivailton mostrou-me no princípio sobre ministério para jovens. Ministério para jovens, não deu tempo de entrar aqui, mas eu quero, irmão Rivailton, aproveitar isto aqui. Nós ouvimos que a mensagem seria levada por mão de jovens. Nós sabemos que há muitos jovens neste tempo que almejam, como disse Paulo, o episcopado. E eu quero dizer para você, como Paulo disse, excelente obra, jovem, tu deseja. Excelente obra deseja. Nós precisamos de homens que se levantem, desejando servir a Deus de todo o seu coração. Agora que o seu desejo seja, não pela gravata, não pelo púlpito, mas por uma vontade perfeita de Deus, você realizar esta obra. Agora, você precisa compreender uma coisa, jovem, falando aos rapazes, e por que não dizer também às moças? Primeira coisa, se você tem um desejo por um ministério, entenda que você precisa ter um testemunho para te respaldar. Então, nesta época onde o jovem vai buscar uma companheira, você procure diante de Deus, que Deus levante para você aquela que será sua esposa, porque um ministro, ele precisa ter uma esposa também com um chamado, porque do contrário, ou ela será um tropeço, ou ele será um tropeço. Então, a primeira coisa é isto, observe os teus passos, mas para você ter certeza, antes que você dê este passo, busque uma experiência experimentada com Deus. Busque receber o Espírito Santo. O irmão Brana chega a dizer, jovem, que nenhum homem deveria subir ao púlpito sem primeiro receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como um guia, guiará você em toda a verdade, e esta toda a verdade contempla também o teu relacionamento, o teu casamento. Vamos dizer, para que você possa ter um ministério frutífero. Mas voltando aqui ao livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos subiram ali a Jerusalém e esperaram aqueles dias no cenáculo, em torno de 120 pessoas, o irmão Brana descreve dizendo que eles estavam com medo quando eles subiram ali. E como disse o Felipe, os irmãos comentaram aqui no princípio, mas depois que o Espírito Santo veio, aqueles apóstolos que haviam sido comissionados, e eles tinham aquela exigência de receber o Espírito Santo, a outra exigência é que eles começassem por Jerusalém, e ali estavam eles com tudo em ordem, vamos dizer, a mecânica estava em ordem, então Deus tratou de fazer a sua parte, que era colocar a dinâmica sobre aquela mecânica. E aqui nós vemos a igreja realmente começando, nascendo, vamos dizer, a nossa igreja, o endereço do nascimento da nossa igreja é o Pentecostes. Agora, vamos caminhando aqui, irmãos. O que me vem ao coração nessa noite, nos minutos que nós temos aqui, é falar sobre este avançar da igreja, sobre este crescimento da igreja. Porque Atos capítulo 2, nós encontramos os apóstolos agora revestidos do poder de Deus, comissionados e vindicados para pregar o evangelho. Eles saem ali às portas daquele cenáculo, vamos dizer, uns cambaleando e falando em línguas, e aquele alvoroço se deu, e as pessoas estavam olhando e observando e pensavam até mesmo que eles estavam bêbados. Quando Pedro toma a palavra, o que Pedro fez? Ele deu o endereço daquele movimento, por assim dizer, dentro da Escritura. Ele mostrou que aquele momento estava profetizado em Joel capítulo 2, verso 28. Ele cita esta Escritura, mostrando que aquilo era parte do plano de Deus. Quer dizer, chegou o momento daquela igreja se manifestar. E ela se manifestou exatamente da forma que ela precisaria ser manifesta, através do Espírito Santo descendo sobre eles e fazendo este mover. Agora nós encontramos, irmãos, caminhando, como o nosso irmão Rivailton citou aqui, a Porta Formosa. Nós vamos caminhando, nós vemos ali os discípulos, os apóstolos sendo presos. Nós podemos ver ali a Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Nós vamos seguindo até Atos capítulo 6, e eu quero parar um pouquinho aqui. Estamos falando sobre a igreja de Atos em movimento. Em Atos capítulo 6 vocês vão encontrar
um desafio para a igreja de Atos, que era diferente do que eles já tinham sentido, vamos dizer, perseguições eles já haviam sentido, desprezo eles já haviam sentido, andando com Jesus, mas ali eles estavam entre os seus agora. Os seus, vamos dizer, o corpo ali se juntando ao redor deles, e dentre os próprios irmãos começou a surgir uma demanda, porque os gregos e os judeus começaram a discutir, porque eles entendiam que as suas viúvas eram desprezadas quando o alimento era dividido. Então você vai ver que esta igreja agora em movimento precisou lidar com um problema. E então surgiu ali o que para nós é comum, nós termos diáconos na igreja. Mas esses diáconos, a necessidade do diaconato surgiu justamente em Atos capítulo 6, outro ministério. Então nós vemos aqui a igreja se estruturando. Atos fala disso, fala de um nascimento, de uma estruturação da igreja. E ali estavam os diáconos sendo colocados em seu lugar. Foram 7 diáconos de princípio, de início ali. Como estes diáconos foram selecionados? Porque eles eram amigos do pregador, irmão Rivailton? Porque eles eram parentes, vamos dizer? Porque eles moravam mais perto da igreja? Não. A Bíblia diz porque eles eram homens de testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E o que eles faziam? Eles faziam, vamos dizer, como um soldado quando ele sai à batalha, o outro faz, como é que chama? Ali a guarnição, as costas, cobertura. Essa é a palavra. Eles davam cobertura porque os apóstolos disseram, nós permaneceremos, vamos dizer, no campo da palavra, o que nos corresponde. Então nós começamos a ver aqui, irmão Rivailton, como citamos, Deus tomando este grupo de apóstolos e começando a dar funções para cada um e formando este corpo chamado igreja. A igreja de Deus em movimento, a igreja de Deus se estabelecendo, a igreja de Deus se estruturando, vamos dizer, observando as suas necessidades. No capítulo 7 você vai encontrar um destes diáconos chamado Estevão. O profeta fala dele na mensagem Atos do Espírito Santo, de uma forma tão majestosa. Ele fala que Estevão, ele era um diácono, ele nem mesmo era um pregador, por assim dizer. Mas Estevão testificava, como disse aqui a irmã Júlia, você não precisa ter um dom de pregador. Se você tiver um coração queimando pelo amor de Deus, o teu testificar, se você tiver um coração com sentimento por Deus, o teu testificar abrirá mais brechas na trincheira do inimigo do que toda a pregação polida dos teólogos do nosso dia. O sentimento fala mais alto. Vamos dizer, o desejo por levar a obra de Deus fala mais alto. Algo tocou o meu coração no encontro ali em Cachoeirinha esse final de semana passado, quando foi relatado ali sobre o avivamento de Gales. Você sabe quem começou o avivamento de Gales? Um jovem de 16 anos. Sabe como ele relatou? Ele disse, eu toquei na tocha. Ele disse, eu toquei na tocha, e aquilo incendiou a minha alma. Jovem, procure tocar nesta tocha. Coloque o teu coração quando você lê a Bíblia. Eu lembro de ouvir, quando o profeta folheava a sua Bíblia ali, nos trechos da crucificação, há relatos de que a Bíblia do irmão Brana, as páginas estavam amareladas, porque toda vez que ele lia sobre a crucificação, lágrimas corriam por sua face e caíam sobre aquele livro. O que é o Atos dos Apóstolos? É uma igreja viva, é uma igreja que tem o Espírito Santo, é uma igreja com sangue pulsando dentro dela, é uma igreja que tem tocado nesta tocha, é uma igreja que deseja ir avante e avançar. Louvado seja Deus! Esta é a igreja de Atos dos Apóstolos. E o profeta diz que ele desejaria que aquele discurso de Estevão tivesse sido gravado. O profeta disse, como eu gostaria que aqui nós tivéssemos uma fita, uma gravação do discurso de Estevão, para que nós pudéssemos ouvir, vamos dizer, a firmeza. E o profeta disse que quando é relatado que o rosto de Estevão virou como o rosto de um anjo, ele disse, o rosto de Estevão brilhava. E não era o brilhar como de uma luz natural, diz o profeta. Ele brilhava com convicção. Como é que você pode ter convicção suficiente quando você tem somente aquilo que te contam?
isto é bom. Quando você tem somente aquilo que você leu, muito embora isto seja bom, mas quando você consegue juntar a letra e o Espírito, aquele Espírito vivifica aquela letra, e você pode dizer: Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, é real. Ele é um Deus vivo e Ele está comigo. Louvado seja Deus. E quando Estevão trouxe o seu sermão, ele começa desde Abraão. Ele vem passando, ele traz Israel para o Egito, ele fala de Moisés, ele fala daquele tabernáculo, ele fala do propósito de Davi, de fazer um templo para o Senhor, uma casa para Deus. Mas Salomão, diz a Bíblia, edificou casa para ele. E então Estevão cita a escritura que diz: mas o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Ele diz: o céu é o meu trono, a terra é o estrado de meus pés. Ele diz: que casa me edificareis? Diz a escritura: porque pelo que entrando no mundo, sacrifício não quiseste, mas corpo me preparastes. Chegou o momento que Deus começou a mostrar para o mundo que o seu endereço não era aquele templo em Jerusalém, não. O seu endereço é este coração que bate por trás da câmera, agora da tela da televisão, quando olha para o livro de Atos, e quem sabe um pensamento surja: isso é o inimigo dizendo que isto é para o passado. Não, há uma continuação, e o profeta diz que a igreja do nosso tempo, a igreja noiva, sempre seria um novo livro de Atos sendo escrito todos os dias. Louvado seja Deus. Então nós vemos Atos capítulo 7, o discurso de Estevão, Pedro sendo apedrejado, ou melhor, Estevão sendo apedrejado, e tudo você vê, irmão, Deus fazendo as coisas. Ali havia um homem chamado, um jovem chamado Saulo de Tarso. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo. O profeta diz que Paulo chegou a exclamar quando aquelas vestes de Estevão eram colocadas aos seus pés. Ele olhou e disse: o que é isso? Era Deus trazendo Saulo para um lugar aonde ele pudesse presenciar, vamos dizer, uma morte diferente do que, quem sabe, todas as que ele havia visto até então. Ele vê um homem sendo injustiçado, um homem sendo apedrejado sem nada dever, e olhando para os céus e dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele dizendo: em tuas mãos, como disse Jesus, eu entrego o meu espírito. Você observa, irmão, que Deus estava levantando ali aquele que daria sequência, vamos dizer, aquele discipulado de que Judas se transviou, e os apóstolos, na sua vontade humana, antes de Atos 2, haviam colocado um Matias, e o profeta diz: Matias nunca fez nada. Nós vamos seguindo aqui a escritura. Atos capítulo 9, então, nós vemos que Deus cruza o caminho deste homem chamado Saulo de Tarso. Nós vemos a conversão de Paulo. Nós vemos ainda em Atos 9, Pedro passando por todas as partes, curando Enéas, um aleijado que fazia 8 anos que estava em uma cama, ressuscitando Dorcas, uma costureira. Sabe o que eu olho aqui, jovem? A Bíblia diz que as pessoas traziam aquelas irmãs quando Dorcas morreu, e chamaram Pedro até aquele aposento alto, e aquelas irmãs vinham chorando, e apresentavam para Pedro as vestes que Dorcas fazia para ela. Sabe, se eu paro e penso, se a costureira, vamos dizer, se a dona da loja morresse hoje, e o apóstolo São Pedro viesse, você teria, jovem, coragem de pegar aquela veste e apresentar para o profeta, para o apóstolo? Teria coragem de apresentar para o pastor aquela veste que usa na aula? Nós estamos falando da continuação do livro de Atos. Eu ouvi um relato por um dos nossos pregadores uma vez, que ali durante as eras negras, eles soltaram uma jovem ali na arena, e ali havia alguns leões, e em uma passada que o leão deu por aquela jovem, ou foi um touro ou algo assim, arrancou a metade da sua saia. E ao invés daquela jovem correr, ela juntou o pouquinho que tinha e se ajeitou e cobriu a sua nudez. Ela não se importou com o touro, ela não se importou com o leão.
vamos dizer, não se importou com a vida natural, mas ela desejou não se expor. Isto é o livro de Atos. É você viver de uma maneira diferente do que os ditames do mundo. Quando nós vemos jovens hoje entrando no nosso meio, eu olhei ali em Cachoeirinha, estou falando do meu coração, passei por uma jovenzinha, a sua veste estava deixando tanto a desejar, com joias, e eu olhei, mas eu não senti assim, vamos dizer, aquela repreensão, mas algo no meu coração doeu. E eu penso, jovem, que a nossa representação do nosso dia, ela deva fazer jus à mensagem que nós professamos crer. E muitas vezes nós precisamos forcejar para tal. Quando nós olhamos para estas escrituras, quando nós olhamos para a vida desses apóstolos, o irmão Brana disse que no nosso tempo as pessoas olham para lá para trás e elas têm metade da vida, se é que tem, do que eles tinham e não clamam. Quando eles tinham muito mais do que se tem hoje e estão clamando. Então, observe algo aqui. Vamos colocar isto diante de vocês nessa noite, que o livro de Atos, ele não é somente um livro de dados. Ele é um livro que tem que produzir vida, e a mesma vida que produziu naqueles apóstolos, a mesma vida que produziu, quando nós citamos este jovem ali daquele avivamento, é uma vida que faz você viver para Deus e não mais para as coisas do mundo. Você será mais feliz desta forma. Seguindo aqui, ainda temos alguns minutos. Nós seguimos aqui, irmãos, nós olhamos, depois nós vemos Atos capítulo 10, a casa de Cornélio, nós vemos ali a salvação daquele gentil, nós vemos Atos capítulo 11, nós vemos os apóstolos cobrando Pedro por ter estado com os gentios, nós vemos aqui o evangelho agora se abrindo para os gentios, porque até então a Bíblia diz que eles pregavam tão somente para os judeus. Deus precisou entrar em cena e, vamos dizer, dirigir o leme da igreja, para que abrisse para os gentios também, porque, afinal de contas, era o tempo da oportunidade para os gentios. Nós vemos aqui no capítulo 12, vamos saltar, a irmã Júlia citou, a prisão de Pedro ali. Nós vemos Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé, e no versículo 44, se não me falha a memória, do capítulo 13, você vai encontrar, então, Paulo expressando que deixaria, vamos dizer assim, os judeus não se acharam dignos do evangelho, então ele se viraria para os gentios. E isso despertou, e você vai observar, irmãos, desde o capítulo 13 para frente do livro de Atos, que aqueles judeus estavam sempre perseguindo Paulo. Aonde Paulo estava, você vai encontrar que de repente aqueles judeus chegavam para perturbar, chegavam para, vamos dizer, desmentir o que Paulo estava pregando. Por quê? Tudo por inveja. Seguindo aqui, nós encontramos no capítulo 14, o apóstolo São Paulo fala para estabelecerem presbíteros agora nas igrejas. Observe, irmão, nós estamos falando sobre o crescimento da igreja, sobre o avançar da igreja. Nós já vimos a instituição dos diáconos. Agora nós estamos vendo a necessidade de estabelecerem presbíteros, quer dizer, as igrejas estavam se estruturando. O apóstolo Paulo era um missionário, passava por ali, e quando sabia se iria passar novamente, não tinha naquele tempo internet, uma live, precisava então estabelecer alguém para estar administrando aquela igreja. Então você vê, e quando nós olhamos, irmão, por exemplo, aqui foi citado pelo nosso irmão, Efésios capítulo 4, e eu quero dizer aqui, quando vocês leem, jovens, o livro de Atos dos Apóstolos, precisa entender que ele não é algo à parte das cartas de Paulo, das cartas dos apóstolos. O livro de Atos e as cartas, elas estão misturadas. Você vai encontrar logo para frente, em Atos capítulo 16, quando Paulo encontra-se com Timóteo. E Paulo coloca o olho naquele jovem chamado Timóteo, e algo no coração de Paulo brotou sobre ele, e nós vemos que Paulo foi, vamos dizer, o seu discípulo, por assim dizer. Então veja,
os apóstolos, eles foram discípulos, mais tarde eles tiveram os seus discípulos. Nós vemos a história falando de Policarpo sendo um discípulo de João, nós vemos aqui Timóteo sendo um discípulo de Paulo, você jovem sendo um discípulo do teu pastor, para que se Jesus tardar amanhã ou depois, você esteja, vamos dizer, ocupando este lugar. Mas eu gosto de ver a Escritura dizendo, Paulo citando de Timóteo, dizendo assim: a ninguém eu tenho de igual sentimento que cuide das vossas necessidades, como ele tinha sobre Timóteo. Então, Atos capítulo 16, Paulo encontra-se com Timóteo, e você vai observando, irmão, desta forma, o crescimento da igreja, a igreja sendo estruturada, colocando ali os seus ministérios, vamos dizer, aquelas igrejas locais começaram a ter vida própria e ir crescendo. Mas a base de tudo, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, é isso, é Deus caminhando juntamente com a sua igreja. Os desafios vieram com o passar do tempo, eles precisaram colocar, vamos dizer, os seus ensinamentos em prática. Em algumas coisas eles nem mesmo tinham, irmão Rivailton, eles nem mesmo tinham, vamos dizer, uma experiência experimentada. Por isso, a necessidade de termos o Espírito Santo. E eu quero concluir aqui com isso, porque é muita coisa que nós teríamos aqui. Existe a parte histórica, existe a parte prática, existe os comentários sobre o livro de Atos. E o que me veio ao coração é isto, falar de uma forma singela sobre este crescimento da igreja. O nascimento da igreja, o crescimento da igreja, a estruturação da igreja. Você vai ver, por exemplo, Paulo encontrando com a igreja de Corinto, creio que em Atos capítulo 17, 18, por ali. Você vai ver Atos 19, Paulo encontrando com a igreja de Éfeso. E aí você vai até a carta de Paulo, mais tarde, aos Coríntios, e você vai ver que Paulo estava sempre corrigindo aquela igreja justamente sobre os dons, justamente sobre aquilo que veio sobre eles no princípio. Os dons ali, quando as pessoas até hoje no nosso dia confundem o falar em línguas com a evidência do Espírito Santo. Então veja, irmão, a igreja sempre está em crescimento. E nós estamos hoje em um tempo de, vamos dizer, de desfecho. Quando este livro de Atos, vamos dizer, atravessou as eras. Nós concluímos o livro de Atos com o apóstolo São Paulo. Você vai encontrar Atos 16, 17 para frente, tudo culmina em Paulo. E Paulo foi o mensageiro da era de Éfeso, a primeira era. Então nós vemos aqueles mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, John Wesley, e no nosso tempo nós temos a mensagem do profeta William Branham. Então veja, os atos do Espírito Santo continuaram e agora chegou a nossa vez de vivermos como igreja do Deus vivo. Eu vou terminar um pouquinho antes aqui para devolver o irmão Rivailton. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. E lembre-se, irmãos, eu deixo esta frase que citamos no princípio. Creia, jovem, no que você pode ser, confiando em Deus. E toque na tocha. Deus te abençoe. Amém. Deus siga abençoando, irmãos, que